Conheça o curso de desenho Fanart 2.0 e aprenda todas as técnicas possíveis para fazer o seu próprio mangá. Link na descrição. Se você é um fã de Saint Seiya ou de animes em geral, já deve ter se deparado com certos termos, por exemplo, fillers, canônicos, spin-off e entre outros. E é sobre esses termos que a gente vai falar nesse videozinho, logo após a introzinho linda do canal. Primeiramente, você tem que saber que a maioria dos animes são uma adaptação em desenho animado de um mangá, às vezes de jogos, às vezes mero produto de capitalismo puro e puro, mas ainda assim são animes. Como a gente está falando de Saint Seiya, vamos focar no mangá de Saint Seiya. O mangá, para quem não sabe, é uma revista em quadrinhos japonesa. É como uma espécie de quadrinho de super-herói, por exemplo, os quadrinhos do Batman. Só que os mangás, eles têm seus próprios clichês, seus próprios temas e a sua pegada bem particular, como por exemplo a coloração em preto e branco. Eu sei que existem alguns modelos coloridos, mas isso aí é uma particularidade bem ocidental, tá bom? Os mangás mesmos, em sua maioria, sempre são em preto e branco, ok? Além, é claro, do fato que a gente lê da direita para a esquerda. Há muitos fatores que levam o mangá a receber uma adaptação em anime, como por exemplo, para alavancar as vendas de um produto vinculado à marca, para aumentar a comercialização do próprio mangá, e é claro, o maior de todos os fatores, que é, obviamente, fazer sucesso com um público diferente que geralmente não lê mangás, e assim divulgar a série para outros países, como por exemplo, Naruto. Antes do anime do Naruto, poucas pessoas conheciam Naruto. Depois de Naruto ganhar sua versão em anime, pronto, aqui no Brasil, principalmente, estourou demais. Um outro exemplo bem interessante é The Lost Canvas. Muitas pessoas não conheciam The Lost Canvas antes do anime. Pós-anime, todo mundo conhece The Lost Canvas, e mesmo que The Lost Canvas já tenha concluído a sua história em mangá, por ele não ter uma continuação em anime, muitas pessoas desconhecem praticamente toda a sua história que não foi animada. Em resumo, meus amigos, os animes sempre vão ter a finalidade de atrair um sucesso financeiro a mais para a empresa e para o mangaka responsável pelo nome da marca da série. Por exemplo, em Saint Seiya, os famosos figure actions são um charme para todo fã, e para a Toei são um pote de ouro quase sem fim, pois não importa se é feio ou se o produto é bem feito, os preços sempre são bem salgadinhos e sempre tem muita gente para comprar. Certo, pessoal, agora que você já entendeu, agora que todo mundo entendeu o que é um anime e para que serve o anime, vamos aos termos que causam uma certa dificuldade de interpretação entre os fãs de Saint Seiya, principalmente para aquela garotada que adora comparar personagem para tentar descobrir qual é o mais forte, o mais fraco, enfim. Vamos aos termos. O primeiro termo é a palavrinha canônico. Esse termo é um dos mais usados, mesmo que poucas pessoas entendam seu real significado. Vamos lá. Canônico é tudo aquilo feito pelo próprio autor dentro da sua obra principal. Por exemplo, o mangá clássico de Saint Seiya, ele é feito pelo Kurumada, logo tudo que acontecer ali é canônico. Quando se fala em anime, os animes são adaptações feitas por uma empresa, como por exemplo a Toei Animation. Por isso, mesmo que o anime faça igualzinho cada cena do mangá, ele ainda é apenas uma adaptação. A gente até pode chamar um feito, uma conversa, de canônico, mas o termo correto é uma adaptação canônica, ok? Outra coisa interessante sobre esse termo é que o autor do mangá ele tem total poder de decidir o que é canônico e o que não é. Por isso, se ele quiser transformar um filme em canônico, ele pode, assim como também pode simplesmente descartar um fato do mangá. O verdadeiro deus de um mangá é seu autor, pois ele tem poder total de fazer e decidir o que bem entender.
As obras canônicas de Saint Seiya, isso é, as que foram feitas pelo próprio Kurumada, são Saint Seiya Clássico, Saint Seiya A Saga de Hades, todos os seus 3 arcos, e Saint Seiya The Next Dimension. Além dos mangás, o Kurumada também foi o responsável pelo Cosmo Especial, particularmente pelo Hypermito, pelo book Saint Seiya Enciclopédia Taisen, assim como também com a enciclopédia de Saint Seiya de 25 anos. Todos estes projetos, Kurumada recebeu a ajuda para conseguir finalizar os books, mas ainda assim a responsabilidade maior sempre foi do Kurumada, por isso esses books ainda são canônicos. Agora vamos para o nosso segundo termo, que é a palavra fillers. Eu sempre tive um pouquinho de dificuldade com a pronúncia, que eu não sei se é fillers, não sei se é fillers, mas eu pronuncio fillers. Eu espero que esteja certo, por favor Deus, que esteja certo. Fillers literalmente significam enchimento, ou seja, são tapa-buracos feitos pelo estúdio de produção do anime, quando geralmente o anime está bem próximo do mangá. São episódios e até arcos inteiros que não são baseados no mangá, feitos geralmente para dar tempo do autor escrever mais capítulos para sua história principal. Por exemplo, a saga de Asgard de Saint Seiya é totalmente filler. Ela foi feita especialmente para que o Kurumada conseguisse terminar a saga de Poseidon lá no mangá. Os fillers geralmente não interferem com a história canônica. No entanto, cara, os semi-fillers podem acabar fazendo isso. Semi-fillers são episódios canônicos com detalhes, personagens ou uma pequena história à parte do mangá, mas que ainda assim segue a história. Como por exemplo, a gente pode usar o episódio da partida dos cavaleiros até o santuário, onde no mangá, Shun é parado apenas por Juni, mas no anime ele é parado também pelo Leda e pelo cara com o nome mais legal de Saint Seiya, que é o Spica. O terceiro termo que a gente tem que falar são os spin-offs. Os spin-offs são obras paralelas que englobam o universo do anime principal, mas acontecendo de forma paralela ao original, não interferindo nos acontecimentos do universo clássico. Ou seja, tudo o que acontecer no spin-off não acontece no universo principal, mas o contrário acontece. Simplificando, o que acontece em Saint Seiya Clássico, a obra principal, interfere nos spin-offs, mas o que acontece nos spin-offs não interfere de maneira alguma em Saint Seiya Clássico. As obras spin-off de Saint Seiya são Episódio G, Episódio G Assassino, Saint Ashore, Saint Seiya The Lost Canvas, Saint Seiya Omega, Soul of Gold, Gigantomachia e, claro, todos os filmes de Saint Seiya. Apenas o prólogo do céu iria ser canônico, porém Kurumada o desconsiderou totalmente. Temos também os produtos licenciados, como brinquedos, jogos de mesa, jogos de cartas, os jogos para videogame e, é claro, o famoso Saint Seiya Online, que traz uma história particular para o universo de Saint Seiya, mas que não é canone, tá bom? Muita gente se confunde, mas Saint Seiya Online não é canone. Ela é oficial, porque ela é licenciada pelo Kurumada, mas não é canone. Essas obras, elas são autorizadas por Kurumada, mas elas não interferem com a obra original. Ou seja, o Afrodite de Soul of Gold não é o mesmo Afrodite que aparece no clássico e o que aparece no episódio G, e assim por diante. Cada uma dessas obras são distintas umas das outras, cada um tem a sua versão do personagem. Infelizmente, cara, esse erro dos fãs de Saint Seiya são muito recorrentes quando se trata de um fato que busca endeusar o personagem, assim como também eles abusam e abusam de fatos para tentar diminuir um personagem da obra clássica. Por causa do que acontece no spin-off, a galera sempre tem esse olhar de pior, melhor sempre, cara. Não é um olhar de, cada um tem sua perspectiva, ou cada um tem a sua holística dentro da obra. Não. As pessoas, infelizmente, procuram sempre diminuir uma para tentar endeusar a outra. Isso infelizmente é muito triste, que a pessoa acaba deixando de lado várias coisas boas que cada obra tem, cada obra procura trazer. Felizmente as pessoas são assim. Todas essas versões de personagens você pode tentar imaginar como, por exemplo, o universo da DC Comics, onde a gente tem um multiverso DC, onde a gente vai ter um personagem da Terra 1, um personagem da Terra 2, e assim vai por cada versão do personagem.
Assim também acontece em Saint Seiya. Cada obra tem a sua versão, onde o autor da obra traz a sua holística sobre o personagem, sobre a constelação e assim vai, ok? Em resumo, gurizada, nem tudo que é oficial é canônico. Por exemplo, episódio G. Episódio G, eu já vi muita gente aqui no comentário do canal dizendo que episódio G não é oficial. Galera, é oficial. Ele não é canônico, mas ele é oficial. Tá bom? Sempre se precisa tomar muito cuidado com isso. É legal somar todas as obras para se criar teorias ou simplesmente imaginar um universo com variadas possibilidades. No entanto, sempre se deve destacar o que é canônico e o que não é. Eu procuro fazer isso e sempre deixo claro nos vídeos que eu tô somando informações com produtos que não são canônicos, mas que são oficiais. Mesmo que isso irrite algumas pessoas, eu tento deixar isso bem claro, tá bom? Sempre tento deixar bem claro para que não haja uma confusão na cabeça das pessoas, tá bom? Em uma discussão ou numa criação de teoria, principalmente quando você for fazer isso para dividir com um público, essas diferenças elas devem ser levadas ao destaque da conversa para que não ocorra nenhuma confusão de informação. Uma boa teoria, um bom argumento, deve sempre ser bem claro com os seus fundamentos, jamais usada a inocência das pessoas ou do desconhecimento alheio para que haja uma aceitação maior do seu ponto de vista. Então é isso, galerinha, espero que tenham gostado do vídeo e se você gostou, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Eu sou Sérgio Barros e até a próxima. Valeu!